Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. Estamos então a pregar neste livro. Diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir-te que tu possas falar através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Já alguma vez sentiste que o que vês na igreja não corresponde àquilo que esperavas? Será que estamos a valorizar o que é realmente importante ou estamos a avaliar a aparência? Como distinguir entre uma fé verdadeira e uma religião vazia, a qual muitas vezes a religião vazia parece piedosa, mas na verdade ela não transforma, ela não muda nada em nós. Muitas vezes, no meio de tanto barulho e de eventos, onde está a preocupação das igrejas com a mudança e o cuidado de vidas? Estas são perguntas que vamos tentar responder hoje, porque a nossa fé, a nossa vida e a nossa igreja não podem depender daquilo que parece, mas daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. O título da mensagem de hoje é Não te deixes enganar. E estamos então de Bíblia aberta na segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo encoraja Timóteo a manter-se firme na fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Ele lembra a importância de permanecer então fiel ao Evangelho para transmitir a verdade às próximas gerações e a suportar os sofrimentos em nome de Jesus. Paulo prepara assim Timóteo para os desafios que ele irá enfrentar, reforçando a necessidade de coragem, de perseverança e de fidelidade à palavra de Deus. Agora, no capítulo 3, Paulo alerta para um perigo ainda maior dentro da igreja. Falsos mestres que vão surgir e tentarão enganar até os crentes mais sinceros. É assim um aviso para permanecermos vigilantes e firmes na verdade. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver hoje, não te deixes enganar pela aparência, isso será do versículo 1 até ao versículo 5. Vamos ver agora o versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão, a ideia de acontecerão tempos difíceis. Paulo está aqui a alertar Timóteo para os tempos que viriam. O Novo Testamento, como nós vemos, por exemplo, em Hebreus 1, 2, mostra-nos que estes últimos dias que se refere aqui começaram desde a primeira vinda de Jesus, irão até à sua segunda vinda. Ou seja, estes últimos dias nós estamos a vivê-los. Este é um aviso claro de Paulo, como quem diz a Timóteo: leva isto que eu te vou dizer muito a sério. Porque o ministério não será fácil. Leva estas palavras a sério. Repara bem, Paulo não está a falar do mundo, da dificuldade com o mundo lá fora.
Ele está a falar de pessoas dentro da própria igreja que se levantarão com aparência de piedade, mas não têm qualquer poder do Evangelho. O engano vem assim dentro da igreja, com linguagem piedosa, mas com intenções erradas. Ao longo da história, se nós formos analisar a história do cristianismo, os maiores inimigos da igreja nunca vieram de fora, vieram precisamente de dentro. Não foram as perseguições que mais destruíram as igrejas, mas sim a maledicência, a divisão e os falsos ensinos. Naquela altura, o problema nunca foi o Império Romano, ainda que sofressem muito às suas mãos. O verdadeiro problema estava dentro da igreja. Eram os que se diziam irmãos, mas que se desviavam do ensino de Jesus. Um exemplo claro disso é Diótrefes, mencionado, por exemplo, por João na sua 3ª carta. Era alguém com influência na igreja local, mas rejeitava o ensino dos apóstolos, espalhava acusações maliciosas e até expulsava os irmãos da comunidade. Nós podemos ver isso na 3ª carta de João, versículo 9 e versículo 10. Tinha aparência de piedade, mas negava o seu poder. É sobre este tipo de pessoa que Paulo está aqui a alertar Timóteo e sobre quem nós precisamos estar vigilantes. Afinal, o que torna estes tempos tão perigosos? A seguir nós vamos ver alguns traços de caráter destas pessoas e pensarmos se nós porventura não podemos ser essas pessoas. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então estas pessoas pareciam ser religiosas, piedosas, espirituais. Podiam até encantar com a sua imagem, podiam até encantar com as suas palavras, tinham inclusive carisma humano, porque eram atraentes às pessoas. Mas na realidade eles não eram aquilo que pareciam. O seu coração estava longe de Deus e o seu caráter revelava algo muito diferente. Paulo expõe com clareza os traços perigosos que essas pessoas têm. Vamos ver com atenção. Egoístas. Esses falsos profetas, aquelas pessoas que se levantam dentro dos bancos da igreja e que se tornam perigosas para a própria vida da igreja, elas são egoístas, ou seja, são amantes de si mesmos. O amor deles é centrado no próprio umbigo. Não aceitam ser contrariados. Tudo tem de girar à sua volta. Não toleram opiniões diferentes da sua, porque a minha é a única opinião. Já pensaste quantas vezes o nosso ego nos impede de ouvir e crescer? Pensemos, estaremos nós a ser egoístas? Em segundo lugar, vemos aqui avarentos, amantes do dinheiro e das posses. Amam mais o que podem tirar das pessoas do que das pessoas em si. Se nós formos ler Ezequiel capítulo 34, nós podemos ver os falsos pastores. Eles só cuidavam das ovelhas enquanto elas dessem lã. Quando a ovelha estava gasta, descartavam-na e procuravam novas, sempre a novidade, porque já tinham retirado a lã toda. Quantas vezes a igreja sofre porque alguns líderes só se interessam com aquilo que podem ganhar das ovelhas? Quantas vezes nós só queremos a lã que a ovelha produz e quando essa ovelha fica aleijada, nós descartamos essa ovelha no momento em que ela mais está a precisar? Nós não podemos ser consumistas em querer só a lã e não cuidar da vida. Vemos também a seguir jactanciosos. A ideia aqui é de fanfarrões que vivem para se mostrarem, para se exibirem, para receberem elogios. E atenção, é muito mais subtil do que aquilo que aparenta. Todos nós gostamos de um elogio. Quando alguém compra uma peça nova, ou quando vai ao barbeiro ou ao cabeleireiro, gostamos de ouvir os outros. Está bonito assim o penteado, menos os adolescentes, que ninguém percebe o penteado deles, não é? Mas todos nós gostamos de ouvir o elogio. Mas quando a busca por reconhecimento se torna o centro da vida, algo está errado. Se nós estivermos sempre à procura do elogio, algo está errado. A seguir vemos arrogantes.
A ideia aqui é de que estas pessoas sentem-se superiores, menosprezam os outros com altivez. Ou seja, não há humildade, não há amor no coração destas pessoas, só o desejo de dominar e mandar. A pessoa, quando falam dela, este gosta de mandar. A seguir nós vemos blasfemadores, aqui a ideia de caluniadores e maldizentes, que vivem a criticar e a destruir reputações. Muitas vezes quem fala demais trabalha de menos, como se costuma dizer. Por isso a pergunta é, queres ser conhecido pela palavra que edifica ou pela língua que destrói? Como é que queres ser conhecido na tua vida? Pela palavra, a tua palavra que edifica, que constrói, ou pela língua que destrói? A seguir nós vemos, atenção aqui, crianças, júniores e adolescentes da nossa igreja, desobedientes aos pais. O desrespeito começa em casa. Confesso que um dos aspectos que mais me marcou quando estava a namorar com a Filipa foi que a minha esposa tratava os seus pais com amor e respeito, independentemente das circunstâncias da vida. Ela sempre os tratava com amor e com respeito. Isso mostrou-me o quê? Ela um dia como é que me vai tratar. E ao longo destes 20 anos isso tem acontecido. Por isso, aqui, quem pensa em namorar, primeiro que tenha alguma idade, não é? Os meus já sabem qual é a regra lá de casa. Quando pensarem, vejam como é que ela ou ele tratam os seus pais. Essa forma de tratar os seus pais vai mostrar como um dia será também o vosso casamento. Por isso, se nós não cultivarmos respeito em casa, como nós vamos refletir o respeito na igreja? Outra palavra que nós encontramos aqui é ingratos, ou seja, pessoas que têm tudo, mas vivem num estado constante de insatisfação e reclamação. Confesso, estas pessoas são chatas. São chatas, estão sempre a reclamar com alguma coisa, nunca estão satisfeitas. E eu, como já sendo velhinho, não é? Já digo aos meus filhos, vocês estão-se a queixar, na minha altura ainda tinha menos que vocês, mas já é a conversa do velho, não é? Mas às vezes há muita ingratidão, há muita insatisfação. São pessoas cansativas, que sugam a alegria dos outros porque nunca estão satisfeitas. Outra palavra, a última palavra que nós vemos aqui neste versículo, irreverentes, ou seja, vivem como se Deus não existisse. Numa vida profana, sem temor e sem respeito por Ele. O mais triste é que estas pessoas não estão fora da igreja, elas estão dentro da igreja. Conforme vimos. Uma aparência pode até encantar, mas o caráter delas engana e vai envenenando o corpo de Cristo. Paulo deixa um claro aviso: não te deixes enganar pela falsa aparência. Nós gostamos, não é, de alguém eloquente, de alguém. Não te deixes levar pela falsa eloquência ou pela falsa aparência. É como se dissesse agora no versículo a seguir: se ainda tens dúvidas quem são essas pessoas, espera, há mais. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, a ideia aqui indomáveis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Paulo prossegue com a lista e à medida que avança o tom vai se intensificando. O que estas palavras mostram não é apenas um mau comportamento, é um coração afastado de Deus, mascarado por uma aparência piedosa. Vejamos, estas pessoas, estes falsos mestres, estas pessoas que se levantam nos bancos da igreja, elas não têm afeição natural. Isto é, são pessoas tão frias que veem a dor do outro, é-lhes igual ao litro. Eu posso ver o outro aleijado, o outro ferido, o outro na lama, sujo pelo seu pecado e eu não quero saber. Estas pessoas perderam então o afeto mais básico, até por aqueles que lhes são mais próximos. O amor está ausente, não querem mesmo saber da vida das pessoas. Vemos a seguir implacáveis. A ideia aqui são pessoas que não perdoam. Nenhuma igreja subsiste quando há pessoas que não perdoam. Não esquecem, guardam rancor, exigem perfeição dos outros quando elas são imperfeitas.
São rígidos com o próximo, mas muito moles consigo mesmo. São pessoas irreconciliáveis. Eu tenho muito receio, confesso-vos, destas pessoas, porque vêm muitas vezes falar mal dos outros. Nós procuramos promover a reconciliação, é isso que nós devemos fazer enquanto cristãos, promover a reconciliação, e dizem logo, eu não quero saber da reconciliação. Eu estou só a dizer-lhe isto, pastor, para ficar a saber quem é o Nuno, e assim toda a igreja sabe, mas eu posso ir tratar das coisas contigo e com o Nuno? Não quero. Por isso, quem apenas diz o que aconteceu, mas não deseja a reconciliação, na verdade ela não quer a restauração. Ela quer é destruir a reputação do outro. Hoje nós não matamos, porque não podemos, mas assassinamos o caráter das pessoas. Seguidamente nós vemos caluniadores. Pessoas que inventam, distorcem, espalham. Às vezes até dizem, eu só estou a dizer estas coisas para orarmos por ele. Isto não é falsas informações, não é maledicência. Não, eu estou só a dizer estas coisas do João para nós orarmos pelo João. Mas eu não estou preocupado com a vida do João. Eu quero é partilhar o que se passa com a vida do João. É veneno mascarado de espiritualidade. Seguidamente vemos sem domínio próprio, ou seja, vivem impulsivamente, não têm autocontrole, não têm domínio próprio, são escravos dos seus desejos. Às vezes nós falamos com as pessoas e as pessoas dizem, mas eu desejo muito aquilo, mas calma, a vida cristã não é sobre o que tu desejas, é sobre aquilo que Cristo tem para a tua vida. Por isso tu tens honrado a Cristo com a tua vida ou tens subjugado a tua vida aos teus desejos pessoais? Pessoas que estão muito ligadas também a vícios. Vemos também aqui que são cruéis, fazem mal e não se arrependem, falam sem compaixão, atropelam os outros sem qualquer tipo de problema para se manterem por cima, são indomáveis. Outra característica, são inimigos do bem, têm prazer na maldade, torcem o que é justo, criticam quem faz bem. Eu temo muito os treinadores de bancada. Aqueles que criticam, que dizem sempre como é que é, mas na hora da verdade nunca se chegam à frente. Por último, nós vemos aqui, neste versículo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo chega aqui ao coração da questão. Estas pessoas amam mais o prazer pessoal do que a presença de Deus nas suas vidas. Procuram-lhes o que dá satisfação momentânea e não aquilo que é eterno. Até podem parecer como crentes, mas no fundo servem a sua própria vida e não quem lhe deu a vida espiritual. A lista é dura, talvez cansativa para alguns, mas é verdadeira. Deve-nos servir de alerta sobre os falsos líderes, mas também para nós olharmos para a nossa vida. Estas pessoas estão nas reuniões, estas pessoas estão nos ministérios, no púlpito, mas são mais amigas do prazer pessoal do que de Deus. E Paulo está aqui a dizer de forma muito clara, não te deixes enganar pela aparência. Olha com discernimento. Nem tudo o que parece piedoso vem de Deus. Eu temo muito aquelas igrejas que às vezes dizem, pastor Jonatas, nós precisamos encontrar um pastor para a nossa igreja. Já convidámos aquele pastor para pregar e nós gostamos muito dele. Boa. Agora, quem ele é? Sabem? É bom marido? Não, mas ele pregou bem. Mas cuida dos seus filhos? Não sabemos. Mas qual é o seu passado, o seu histórico? Conhecem? Não, mas pregou bem. Não é assim que se faz as coisas. Se eu quiser ir para uma igreja, eu levo o meu melhor sermão para pregar e todos ficam encantados, mais ou menos, quer dizer, não se faz milagres, mas todos ficam encantados e dizem, que grande. Mas têm que conhecer a minha vida. Quem eu sou dentro de casa, o que é que eu faço, como é que eu lido com as pessoas. Tem que se conhecer a vida das pessoas. Nós não nos podemos deixar enganar pela aparência. Então, depois de Paulo escrever tudo isto, termina com uma advertência, que é o coração da sua mensagem. Vamos ver isso, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo chega ao auge da sua descrição. Estas pessoas não são apenas más no seu comportamento, elas têm aparência de piedade. Quer dizer que aparentam ser, mas não o são, porque negam o poder transformador do Evangelho. É uma religiosidade vazia, uma fé só de palavras, sem ação, sem qualquer tipo de transformação. Podem frequentar a igreja, podem ter até uma linguagem cristã, mas o coração está longe de Deus.
Isaías 29:13, há um alerta bastante claro. Uma descrição mais ou menos deste povo que diz o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes nós honramos só com os lábios, mas o nosso coração nem sequer está aqui. Está nas coisas que ficaram por fazer, nos problemas que nós estamos a ter. Estamos a cantar quase por cantar e não estamos a viver. E Paulo não deixa dúvidas, o perigo é grande e a ordem é clara: afasta-te dessas pessoas que vivem só de aparências. Não te deixes enganar por quem tem boa aparência exterior, mas cuja vida prova o contrário. Na tua vida, na igreja onde serves, no grupo a que pertences, existem pessoas que parecem piedosas, mas não vivem o poder da graça? Mais importante fazer esse exercício para os outros, porque nós estamos sempre aqui prontos a descobrir este sermão é bom para a Adriana. Mas se nós pensarmos no que para os outros, nós devemos fazer este exercício. Olhar para nós mesmos e perguntar: será que não somos estas pessoas que nós estamos a ouvir hoje? Isto não é sobre a Adriana. Isto pode ser sobre mim. Será que eu sou essa pessoa? Precisamos aprender então a discernir e a guardar-nos, não pela aparência, mas pelo fruto. Não é suficiente para Deus aparentar ser cristão. É preciso seres de verdade, com o poder do Espírito Santo que transforma a tua vida. Quando vês pessoas que só têm aparência, a melhor coisa que tens a fazer é afastar-te. Estava a falar com o Tommy sobre isso. Alguém que prega muito bem, mas que o seu caráter deixa-me dúvidas. A Bíblia é clara: afasta-te dessas pessoas. Eu não quero ter nada a ver com essas pessoas para não ser iludido e enganado. Agora, pensemos. Será que ouvir todas estas coisas nos faz querer desistir ou afastar da igreja? A igreja tem só pessoas más. Eu vou querer desistir da igreja. Será que é isso? Fiquemos a pensar. Então, depois de percebermos o perigo de deixarmos enganar pela aparência, Paulo alerta-nos para outro risco muito sério. Não te deixes enganar pela influência. E nos versículos a seguir a este vamos ver como ele fala de pessoas que com falsos ensinamentos e manipulações procuram conquistar corações e controlar vidas, não com a verdade do Evangelho, mas com astúcia e engano. Então vimos: não te deixes enganar pela aparência. Em segundo lugar vamos ver: não te deixes enganar pela influência. Versículos 6 e 7. Diz o seguinte: pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então Paulo mostra aqui uma tática perigosa usada pelos falsos mestres. Eles introduzem-se na casa das pessoas, ou seja, começam a ter intimidade com as pessoas, especialmente quem? Das mais vulneráveis, que era o contexto desta altura. Porque o alvo principal eram as mulheres que estavam sobrecarregadas de pecados e escravizadas por paixões diversas. Estas pessoas, independentemente de serem mulheres ou homens, estas pessoas mais vulneráveis, elas são manipuladas porque estas pessoas, na verdade, elas querem consolo, querem respostas, querem sentir-se que pertencem a um grupo. Mas em vez disso acabam cativas, presas a falsas doutrinas e a práticas enganosas. Além disso, Paulo diz que estão sempre a aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É uma aprendizagem vazia, sem transformação real, que só mantém as pessoas presas ao erro. Hoje também somos desafiados por influências que tentam conquistar os nossos corações, sejam líderes, doutrinas, movimento, modas espirituais que prometem algo que não cumprem. Basta olharmos para o Instagram, basta olharmos para o Facebook, para quem ainda usa. E nós somos inundados por tudo e mais alguma coisa. Ainda hoje a Luísa estava-me a mandar uma coisa muito interessante, não é? De uma igreja onde o púlpito estava a parecer uma parede, de repente roda e aparece o pastor a falar para todos. Quem sabe se nas próximas obras aqui da igreja não vai ser algo do género. Somos inundados por essas coisas. Precisamos estar atentos, meus irmãos, para não sermos levados por palavras bonitas, por ensinamentos que soam bem, mas que não produzem qualquer
transformação, são estéreis. O verdadeiro conhecimento da verdade não é só acumular informação, é levar-nos ao encontro com Jesus que muda a vida. Falsos profetas querem promover o seu nome em vez do nome de Jesus. Isto é muito claro sobre isso. Falsos profetas estão mais preocupados em que o seu nome apareça do que a mensagem de Jesus. Recentemente fui pregar a uma igreja que aparecia a minha fotografia em grande e a mensagem em pequeno. Eu disse, mas está tudo trocado. Primeiro eu sou feio e logo aí já vai afastar muitas pessoas. Mas a mensagem não é sobre mim. A mensagem é sobre Jesus. Jesus é que tem de estar no centro. E essas pequenas coisas vão passando, não é? As pessoas que fazem até o cartaz on tour. Deixem-se disso. Cuidado a dar ouvidos a esses ensinamentos. São muito agradáveis justamente porque não confrontam os pecados das pessoas. Estes falsos profetas nunca falam de ética. Eles nunca usam a palavra para mostrar aquilo que Deus diz. Nunca. Não se comprometem com nada. Sabem porquê? Para não serem apontados pelos seus próprios pecados. Aqui na igreja, nós usamos toda a Bíblia, pregamos todo o conselho de Deus para que ninguém seja surpreendido por algum pecado. E hoje, ao falar também de falsos profetas, estou também a pregar para mim. Estou a ser exposto a mostrar se um dia eu viver desta forma, confrontem-me. Então, cuidado. Estas pessoas retiram a verdade do púlpito para nunca serem desmascaradas. A cultura e a mentalidade destas pessoas torna-se assim o guia da interpretação da Bíblia, mais do que qualquer outra coisa, quando é a palavra a interpretar a própria palavra. Querem um sinal evidente disso? Quando alguém diz assim, já não é bem assim como a Bíblia diz. Levanta-me logo comichão. Porque isso significa que a palavra de Deus está a mudar com o tempo. E ela não muda. Então o que é pecado no tempo bíblico é pecado nos dias de hoje. O que honra a Deus, honrará sempre a Deus. Cuidado para não seres então enganado pela influência humana que não tem qualquer base bíblica. Seria muito mais agradável dizer assim, o pecado já é não é pecado já, é uma coisa. Seria mais agradável. Mas não, pecado é sempre pecado. Será que ao lermos isto dá-nos desejo de afastar ou desistir da igreja? Então depois temos visto o perigo de nos deixarmos enganar pela aparência e influência. Paulo alerta-nos ainda para outro risco. Não te deixes enganar pelo sucesso aparente. Vamos ver isso no versículo 8 e 9. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então Paulo usa aqui uma imagem muito forte para mostrar o tipo de oposição à verdade que estes falsos mestres representam. Estes dois homens que estão aqui são personagens do Antigo Testamento que foram magos no Egito e resistiram a Moisés. Embora não apareçam em mais lugar algum na Bíblia, estes nomes simbolizam toda a resistência contra Deus. Da mesma forma, os falsos mestres então resistem à verdade do Evangelho. Têm a mente corrompida, uma forma de pensar distorcida, impede de aceitar a fé genuína. Não é apenas uma discordância, é uma rejeição ativa e persistente. Parecem ter sucesso, parecem ser fortes e influentes, mas o seu caminho é de corrupção e reprovação. É um alerta para nós. Não nos deixemos levar ou enganar pelo sucesso aparente. A popularidade, o poder, a influência não são garantia da fidelidade a Cristo. Eu amo muito os meus colegas que estão lá no interior do país, onde ninguém os conhece, nunca ninguém ouviu falar deles, e semana após semana pregam a palavra de forma fiel. Não são reconhecidos, mas estão lá. Continuam. Porque é muito mais difícil ser cristão no interior do país. É muito mais difícil ser cristão, pastor, nessas igrejas. Porque parece que às vezes estão abandonados e ninguém quer saber deles.
Então precisamos de olhar para além da superfície, discernir se aqueles que lideram ou influenciam verdadeiramente vivem pela fé e no poder do Espírito. Hoje é fácil uma igreja parecer cheia de vida, uma igreja cheia de sucesso, porque tem muitas atividades, muitos eventos, muita presença nas redes sociais. Vemos fotos, vídeos, muitos likes, comentários e partilhas. E ficamos, aquela igreja maravilhosa. Mas o que Paulo está aqui a dizer é o verdadeiro teste. Não está na popularidade, não está naquilo que é visível, mas na transformação real das pessoas. Eu não me importo quantos eventos nós tenhamos, eu importo-me sim se as vossas vidas estão a ser transformadas pelo poder do Evangelho. Uma igreja pode ser muito ativa, muito cheia de eventos, mas se não cuida de vidas, se não prega o Evangelho da graça de Deus, ela não está a mudar corações. Está a viver apenas do sucesso aparente, uma fachada bonita, mas vazia no seu interior. Precisamos perguntar, então, que frutos estamos a produzir enquanto igreja? Quantas vidas estão a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo? Ser igreja não é uma questão de números ou de aparências, mas de compromisso sincero com a verdade que liberta e transforma. Nós precisamos de acordar. Nós precisamos de abraçar a causa do Evangelho. Nós precisamos de abraçar o compromisso com o Evangelho. A começar em mim, a começar em cada um de vós. Nós precisamos de abraçar, o nosso compromisso é esse. Paulo continua a alertar-nos, versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então Paulo conclui com um aviso sério. Apesar de toda a aparência do sucesso e força, o caminho destes falsos mestres tem um fim certo. Não vão prosperar para sempre. É como uma máscara que mais cedo ou mais tarde cai e revela o vazio. E normalmente quando caem as máscaras destes falsos profetas, caem com estrondo. Isso é um alerta para as igrejas. Não podemos viver só daquilo que parece funcionar, do sucesso humano, dos eventos e das aparências. Uma igreja tem que desejar a transformação do poder do Espírito. Por isso, quando Paulo fala aqui da insensatez que será manifesta, é uma chamada para nós sermos vigilantes, para que a nossa fé seja genuína, para que nós não nos deixemos enganar. Por isso que a nossa vida e a nossa igreja não seja uma vitrine, mas um lugar onde Deus realmente transforma genuinamente corações. As histórias mais bonitas desta igreja, eu digo isto vez após vez, as histórias mais bonitas que aconteceram na nossa igreja nunca foram para as redes sociais. Porque Deus transforma vidas na sombra e não na ribalta. Nem tudo o que brilha é ouro. Nem tudo o que é visto traz verdadeira mudança. Deus age no silêncio, no cuidado pessoal, na oração, na vida comum de cada um. É longe dos holofotes que se dá a verdadeira revolução, aquela que surge de dentro de nós. Que a nossa igreja não viva para aparecer, mas para transformar. Que o nosso ministério não seja feito para impressionar, mas para transformar e para servir. Que o nosso compromisso não seja com a popularidade, mas com a fidelidade ao Evangelho. Porque a fé que importa é aquela que produz frutos visíveis na vida, mesmo que nunca sejam fotografados ou partilhados. A igreja simplesmente é o lugar onde Deus escolheu estar presente, onde Ele transforma vidas. A questão não é, será que eu devo desistir da igreja? A questão é, que igreja que eu quero ajudar a construir? Em setembro nós vamos ter um momento em que vamos estar, possivelmente um sábado, todos reunidos a falar sobre a igreja. Em esse momento de assembleia. Para pensarmos precisamente sobre isto. Que igreja é que eu desejo construir? Uma igreja de aparência vazia ou uma igreja viva, que brilha no poder do Espírito? Desafio-te assim a seres parte desta mudança. Desistir da igreja é desistir de Jesus. E nós não desistimos de Jesus. Nós seguimos firmes, pregando a verdade, vivendo a graça, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém a vê.
que o teu exemplo valha tanto como 1000 discursos. Não te deixes enganar. Viva a verdade. Sê a igreja que Deus quer hoje. Não te deixes enganar pela aparência, mas deixa-te ser influenciado pelo poder do Espírito Santo. Vamos de férias, mas não tiremos férias de Deus. Continuemos firmes. O engano está aí à porta. Só mantendo os nossos joelhos no chão e a boca no pó é que nós conseguiremos resistir aos enganos do pecado. Muitas pessoas estão a ser enganadas com falsos discursos. E não é culpa só desses falsos mestres. Também é culpa dessas pessoas que desejam no íntimo esses discursos, que não fazem nada nas suas vidas, não as levam a mudar. Apenas lhe dá força e carrega a bateria para o dia a dia e sentirem-se uau, 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 uau. Mas não há poder, não há transformação, não há presença do Espírito. Que Deus nos ajude enquanto igreja. Amém?